Bom dia! Hoje, 15 de março de 2020, meu nome é Adriana Martins e eu quero compartilhar com vocês um versículo bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 46, e diz assim: E Jesus disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, em nome de Jesus, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciado a todas as nações, a começar em Jerusalém. Nessa conversa a qual Jesus está sendo com os discípulos, tinha sido após a sua morte. O terceiro dia ele ressuscitou. E quando nós lemos a Bíblia, ela conta que Jesus, ao ressuscitar, ele foi ao encontro dos seus discípulos. E naquele momento, os discípulos meio assustados, e ele até diz: Olha, peguem em mim, não sou um fantasma, porque um fantasma não tem pele, não tem osso, e eu estou aqui de corpo presente com vocês, não se assustem, porque eles estavam tristes e abatidos por tudo aquilo que eles viram acontecer. Por que esta mensagem agora? A gente passa já na loja e o marketing do chocolate, e nada contra chocolate, ovo de Páscoa, que inclusive quiserem me presentear, beleza, não tem problema nenhum. Querem fazer coelhinho da Páscoa, desenhar os ovos, desenhar os coelhinhos, incentivar as crianças a permanecerem na inocência, não tem problema nenhum. Só compartilhem com elas que esse momento da Páscoa também significa, entre a libertação do povo de Israel, também significa a morte e a ressurreição de Cristo. Aonde ele está dizendo aqui para a gente que essa mensagem, desde aquela época, a qual ele estava dizendo para os discípulos, que em nome dele, Jesus, ela seria perpassada de gerações em gerações, perpassada de gerações em gerações, gerações em gerações, que o próprio Deus se fez de filho, veio à terra junto com os seres humanos, viveu com eles. E olhe, queridos, a gente fala sobre as expressões as expressões da desigualdade social nesta época, mas ela já acontecia desde aquela época de Jesus. A desigualdade social é nítida quando nós lemos os escritos no livro dessa coletânea chamada Bíblia. As expressões da desigualdade social já acontecia. Tanto que nós vamos ler e a gente vê que Jesus ele foi levado a alta patentes para poder, na época, né, ele ensinava de uma forma geral para todos aqueles que queriam ouvir. Mas com quem era que Jesus mais andava? Ele andava bem mais com aqueles que estavam à margem da sociedade, os excluídos da sociedade, aqueles a qual não eram muito vistos pelas autoridades daquela época. Então a Bíblia nos ensina, quando nós lemos, e se você não leu, estou aqui, e outras pessoas, Deus levanta e diz: grava um vídeo, grava um áudio, vai lá e fala da minha mensagem, como ele está disse desde aquela época, ensina para as pessoas a minha vontade. Então, desde aquela época, quando Deus se fez de filho, veio ao mundo junto com nós, natureza humana, a raça humana, para poder falar que, olha, eu estou passando dia a dia com vocês. Eu sei como é difícil passar fome, eu sei como é difícil ser traído, eu sei como é ruim estar no meio de pessoas que você ama e as pessoas não te valorizarem. Eu sei como é estar no meio, na cidade, no meio da família, onde você ensina tantas coisas e as pessoas não acreditam e não valorizam você. Eu sei que tudo isso é difícil, é ruim passar por essas dificuldades, é ruim muitas vezes não ter aonde colocar a cabeça para deitar, para dormir. E tudo isso e muito mais foram coisas que Jesus passou aqui. Mas ele também ensina assim, era preciso que isso se passasse. E por todos os escritos bíblicos, mesmo sendo reformulados, e há uma perspectiva de uma nova reformulação pelo nosso presente Papa atual, mesmo assim,
não perderá a essência, que é a mensagem do arrependimento, a mensagem da libertação que Cristo nos deu. E é isso que Ele quer que a gente venha ler e colocar em prática, sabe? O não julgar as pessoas, o estender a mão para ajudar e esconder a outra, ou seja, não propague para todo mundo que você ajudou, coisa parecida, que Ele ainda diz assim, olha, quando você quiser falar comigo, entre no seu quarto, ajude, fale em secreto, eu, seu Deus, que estou todo o tempo com os meus olhos bem atentos diante de você, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Então, são ensinamentos muito valorosos e nós buscamos vários conteúdos e buscamos várias ciências e esquecemos de buscar essa ciência que dá sentido à nossa vida, que fortalece a nossa fé, que nos dá esperança. Nós precisamos ter esperança de uma vida melhor, principalmente agora com essa dificuldade que está acontecendo na face da Terra sobre esse novo vírus que surgiu, o coronavírus, e entre muitas nações, muitos órgãos públicos e privados estão sendo fechados. Há países que está faltando alimento. Quer dizer, é uma coisa que está se agravando. Mas no livro de Lucas, que era o que eu estava lendo, que eu comecei a ler semana passada, e é na minha leitura, na minha ida no ônibus para levar minhas filhas para a escola. E hoje eu concluo essa leitura, entre outras, incentivada por os professores da academia onde eu estudo. E quero agradecer aqui em particular ao professor Igor, a professora Cândida, a professora Catete, a professora Altair, a professora Gemac. E eu esqueci o nosso professor de psicologia, que foi alguém que marcou muito na história dos nossos ensinamentos científicos. Nossa professora de estatística, Luciana, muito obrigada. E a todos os nossos colegas de trabalho que nós compartilhamos esse conhecimento. Sabe, queridos, nós buscamos outros conhecimentos, outras leituras, entender de outras tradições religiosas. Isso é muito bacana para você saber daquilo que você está falando. Mas nessa época, né, aonde eu volto na questão do marketing, dos chocolates, vamos entender e colocar a nossa fé em prática que a essência, o marketing é o chocolate, mas a essência dessa festa é a morte e a ressurreição de Jesus. Nós precisamos também ler a nossa Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, seja o Novo Testamento, seja o Antigo Testamento, porque essas escrituras a gente lê e você tem pessoas que têm facilidade, eu já falei isso em outro momento, de ler e gravar tudo. Eu não tenho essa facilidade, eu leio e eu acho bonito, eu me emociono, eu fico feliz com esse ensinamento e alguns versículos eu guardo, que é aqueles que fortalecem a minha fé, aquela declaração que eu falo para mim, para ver se a minha alma entende que eu não estou só, que Jesus está comigo, Jesus é a minha força. E quando ele diz, olha, não se preocupe, eu venci o mundo para que você junto comigo venha vencer. Poxa, eu declaro muito isso, sabe? Eu gosto da passagem bíblica quando ele diz que ele acalma a tempestade. E eu gosto muito dessa parte porque ele realmente acalma a tempestade. E os versículos bíblicos fortalecem a nossa fé em um Deus que está todo o tempo conosco. E alguém disse, ele está todo o tempo conosco. Porque tanta coisa dificultosa, tantas coisas ruins acontece espalhado pela face da terra. São as nossas escolhas. Nós não somos robôs, nós somos filhos amados de Deus. E Ele nos dá o direito de escolhermos aquilo que nós queremos fazer. E nós, os seres humanos, estamos destruindo aquilo de mais belo que Deus nos deu. A natureza, os animais, uns aos outros, são as nossas escolhas. Deus, Ele existe. E nós, seres humanos, precisamos nos achegar a Ele, buscar algum mecanismo aonde nós venhamos poder conhecer mais desse Deus maravilhoso. Você acreditando ou não, esse Deus ele existe e ele continua a te proteger, a te guardar. E é essa mensagem que desde aquela época ele queria que fosse passada e está sendo passada hoje. Então, a essência da Páscoa
é Jesus. Ele quer que eu e você venhamos lembrar, quando ele faz a partilha da última ceia, em que ele compartilha com os discípulos o pão e o vinho, e ele diz: olha, façam isso em minha memória, até o dia em que eu voltar. Eis aí a Eucaristia nas tradições das igrejas católicas, eis aí a Santa Ceia na tradição das igrejas evangélicas, lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Não esqueça disso. E não tem problema, queridos, se fizer fazer um coelhinho colorido, um branquinho, se quiser desenhar ovos coloridos, se você quiser, nessa dificuldade que nós temos hoje das crianças quererem ser crianças, nós pais, nós adultos, queremos até que em alguns momentos as crianças sejam crianças e em outras nós obrigamos elas a serem adultas. Deixa as crianças serem crianças, não tire essa essência delas, mas é claro, fale a verdade para ela, conte para ela quem é, quem foi e quem sempre será Jesus. Eu compartilho com você esse ensinamento e eu fico muito feliz por Deus cuidar de cada um de nós, por Deus nos abençoar, por Ele mostrar que, independente das classes sociais, Ele ama todos, daquele que tem muito dinheiro e aquele que não tem, aquele que está à margem da sociedade, aquele que sofre as expressões das questões sociais na sociedade, tanto daquela época até agora, e como as pessoas que fazem parte da burguesia, as pessoas que têm dinheiro, não tem problema. Ele não faz isso, ele diz: olha, não faça essa distinção. Eu olho para você com olhos de amor. Eu olho para você e eu vejo a minha menina, eu olho para você e eu vejo o meu menino. E eu sei que você tem falha, eu sei que você tem defeito, e eu nunca digo que sou perfeita. As pessoas que realmente me conhecem sabem que eu sempre digo: olha, eu tenho muitos defeitos, mas eu escolho conhecer Jesus. Eu escolho ter Jesus como meu Senhor, meu amado, meu Salvador. Por que o Salvador? Alguém que te salva de uma situação de risco, alguém que te salva de uma situação de morte, alguém que te salva de uma mentira, alguém que dá vida por você, alguém que te livra daquilo que te faz mal, alguém que você pode se agarrar e ter a certeza que, por mais que a tua realidade nos teus olhos naturais mostre que não há solução, você se agarre a essa pessoa e a tua fé mostra que há solução. Jesus, ele é a esperança para mim e para você. Por isso, nessa manhã, dia 15 de março de 2020, eu compartilho com você. Ninguém é perfeito, não exige a perfeição de ninguém. Nós não somos perfeitos, nós erramos, nós falhamos, mas não temos que ter isso como uma desculpa para todo o tempo permanecermos no erro. E com a ajuda de Cristo, nessa amizade maravilhosa, que não precisa gritar, não precisa, sei lá, tem algumas religiões que elas têm umas tradições meio esquisitas, né? Mas vamos respeitar a tradição de cada um. Se isso te aproximar mais de Deus, tá beleza, mas se aproxime de Deus. Essa é a essência para termos uma vida melhor, para conseguirmos ter paz e alegria. Agradeça a Deus. Nessa continuidade do versículo 24, quando os discípulos perceberam que realmente estava falando com eles, que não era um fantasma, mas era Jesus que tinha ressuscitado, a Bíblia conta que eles glorificaram, ou seja, eles estavam felizes. Há um momento que o discípulo diz que sentiu que, quando ele estava nos relembrando os ensinamentos, deu uma alegria dentro da gente, o peito da gente parece que apertou de tanta emoção, de tanta alegria. Que essa emoção, que essa clareza, que Jesus permita que eu e você venhamos conhecê-lo, porque ele diz em um versículo bíblico também: se você quiser me conhecer, eu vou deixar. Se você me procurar, eu vou deixar você me achar. Procure Deus, deixa Ele te cuidar, deixa Ele falar para você aquilo que Ele deseja que você faça. Os conselhos de Deus são maravilhosos. Às vezes os nossos conselhos podem ser bons, não, mas o que vem de Deus é tão maravilhoso e permanece. As coisas de Deus, elas nos dão paz.
as coisas que vêm de Deus, por mais dificultosa que possa ser nas conquistas, porque há uma coisa que é muito interessante. Às vezes, nas redes sociais, você vê as pessoas compartilhando os momentos de conquista, o momento de lazer. Mas, como eu falava com o meu irmão, que é teólogo, Carlos Martins, e ele dizia o seguinte, é muito interessante, eu já tive a oportunidade de explanar esse tipo de ensinamento em alguns ensinamentos dentro de templos de oração, que às vezes a gente olha a alegria das pessoas, aquilo que ela está compartilhando, um carro novo, ou uma festa, ou num momento no shopping, pensa, poxa, eu queria ter aquilo. Mas ele diz assim, se as pessoas quiserem aquilo que a gente tem, elas talvez vão se arrepender, porque existe um contexto, existe uma trajetória, existe o trabalho, existe o minuto a minuto, conquista daquilo a qual chegou aquele atual momento. E às vezes as pessoas só querem o momento de lazer, só querem o momento da vitória, mas não querem passar pela trajetória da dificuldade. Foi difícil para Jesus passar tudo aquilo que ele passou. Leia, você vai ver. Aquele filme A Paixão de Cristo, as pessoas dizem, ai, isso é demais, eu acho que é muito fantasioso. Isso não aconteceu, queridos, aconteceu e aconteceu bem pior. Às vezes nós não temos estômago, coragem para poder assistir. Foi bem pior o sacrifício que ele fez por mim e por você. E às vezes nós queremos apenas as bênçãos, as vitórias, mas não queremos as conquistas. Então, toda vez que você vê uma conquista de alguém, tome muito cuidado. Se você deixar seu coração se contaminar e quiser aquilo que aquela pessoa tem, você tem que ver que para ela chegar ali houve um contexto. Ela teve que conquistar, e nós estamos falando de conquistas. Nós não estamos falando de coisas ilícitas. Nós estamos falando de conquista, aquilo que você tem que trabalhar, aquilo que você tem que se dedicar, aquilo que você tem que estudar, aquilo que você paga o preço, né? É ensinado em alguns templos, vamos pagar o preço, aí a pessoa acha que é ficar altas horas gritando para Deus ouvir que Deus não é surdo, que é só você passar altas horas jejuando. É muito bacana que a Bíblia diz que o jejum ele nos aproxima mais de Deus, mas não é só isso, são as nossas atitudes. Se você quer uma conquista, se você quer um carro, se você quer uma casa, se você quer ser médico, quer ser advogado, se você quer dar uma condição de vida melhor para os teus filhos, para os teus pais, se você quer ser um profissional melhor, você precisa pagar o preço. Ou seja, você precisa se qualificar, você precisa cumprir regras, você precisa cumprir horários, você precisa às vezes perder algumas horas de sono, precisa sair da sua zona de conforto, precisa muitas vezes abaixar a cabeça, passar por aquela situação dificultosa, mas mais na frente você vai conseguir aquilo que você deseja. E com Jesus, com essa amizade com Cristo, fica mais fácil. E eu te falo com toda certeza. E eu peço neste momento, Deus, nos abençoa, nos ajuda a te conhecer, nos ajuda a ser conquistadores mediante os teus ensinamentos que tem na Bíblia, nos ajuda a amar o nosso próximo, nos ajuda a perdoar, Senhor, libera para nós o dom do perdão, nos ajuda, Senhor querido, a viver aquilo que lemos e colocar em prática na nossa vida diária. Mostra para as pessoas quem realmente somos. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, independente do nosso poder aquisitivo, o Senhor ama e o Senhor nos ensina que o que o Senhor vê, o que está aqui dentro, são as intenções do nosso coração. Não é aqui esse órgão que pulsa e que funciona no cérebro do nosso corpo, mas o nosso racional, as nossas emoções, aquilo que nós pensamos a respeito do outro, aquilo que nós sentimos. Fique à vontade, Espírito Santo, doce amado amigo, para fazer esse milagre interior em cada um de nós, seres humanos. Nos abençoa, paralisa, Senhor, e está na Bíblia. Eu sei que está se cumprindo aquilo que o Senhor disse há milhares de anos atrás. As pragas, as guerras, as confusões familiares, os conflitos entre as nações. Mas mesmo assim eu te peço, tem misericórdia de nós pecadores e ameniza
peso, Senhor querido, da Tua palavra se cumprindo em nós, pois não estamos preparados para tais coisas. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém.